retirar livros da Biblioteca Zinc. Vá até a biblioteca e apresente um documento de identidade original válido e um comprovante de residência atualizado. Após a inscrição, você poderá emprestar livros e outros materiais da biblioteca. Cada usuário pode retirar até 2 itens por vez. Livros ou outros materiais retirados devem ser devolvidos em até 15 dias. Caso precise de mais tempo, é possível renovar o empréstimo, desde que o livro não esteja reservado por outro usuário. A Biblioteca Zinc está localizada na Avenida Benjamin Constant, 1633, Centro, Campinas. Meu nome é Cássio e a base então vem a trazer para vocês algumas indicações literárias e de livros sobre ficção científica. E nós temos hoje uma boa conversa para fazer a indicação. Nós vamos conversar com a Bruna, né? Então, deixa eu fazer a apresentação da Bruna para vocês, por favor. Ela é bibliotecária na rede de bibliotecas públicas da Prefeitura de Campinas. É doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela é também mestre em Ciência da Informação, também pela Unesp, graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora em tópicos como bibliotecas públicas, indexação social, folksonomia, é uma palavra que para mim é inédita, a Bruna depois vai explicar um pouco para a gente, modelos híbridos de indexação, cultura participativa, trabalho colaborativo, ação cultural, cultura geek e fandoms. Então, boa tarde, Bruna, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Boa tarde, Cássio, tudo bem e você? Ótimo, ótimo. Me explica então, Bruna, por favor, eu já tive dúvida no termo folksonomia. O que você pode falar para a gente do que é folksonomia, Bruna? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para compartilhar essas leituras e um pouco do que eu tenho pesquisado. A folksonomia é um termo que é utilizado para definir as palavras que as pessoas utilizam para indexar algum documento. Ou seja, junta uma comunidade de um site. As pessoas vão escolher os descritores que vai indexar esse documento. E como é um termo que não é controlado, ou seja, não vem de um vocabulário controlado, de um instrumento definido por especialistas, ele é chamado de folksonomia. É o conjunto desses termos que são livres, são chamados de folksonomia. Bacana, bacana. Tem alguma coisa a ver com o termo português folclore? Ele, na verdade, é porque ele vem do inglês, né? Então, seria como se fosse uma coisa informal. Aí vem dessa ideia. Tá bom. E, Bruna, o que te atraiu para essa área que você estudou? No caso, você começou, nós estávamos conversando um pouco antes, agora há pouco, você começou com biblioteconomia antes de entrar nas formações de informação. O que te atraiu para estudo da biblioteconomia, Bruna? Então, na verdade, eu caí meio de paraquedas, porque eu estava prestando vestibular e na USP de Ribeirão, que é onde eu fiz a graduação, não tinha nenhum outro curso que me chamasse atenção. Eu sempre gostei muito de ler e estar ali conectada com a literatura, eu achei que tinha muito a ver ali de estar sempre, né, lendo e tal, e não tem tanto a ver. Né? A biblioteconomia, ela obviamente está ligada aos livros, mas na formação técnica você aprende a dominar as ferramentas, né, os processos técnicos, fazer estudo de usuário, não tem necessariamente a ver com ler muito, né? Tem muito bibliotecário que não lê quase nada também. Sim. Então, eu caí meio de paraquedas, mas eu me encontrei, né? Porque essa questão da organização, da ordem, de facilitar, né, de traduzir também para as pessoas poderem, né, ter essa autonomia de procurar o que elas estão pesquisando, né, de se encontrar em algum tema de pesquisa, eu acho que acabou caindo muito bem, assim, porque eu queria. Posso intuir que você foi se encantando pela área na medida em que você foi avançando no curso.
Isso, isso. E agora, sobre a questão de ir para a área de informação, na verdade é o seguinte, o meu curso chama Biblioteconomia e Ciência da Informação. Eles mudaram o nome do curso justamente porque eles queriam expandir o leque. A biblioteconomia em si, ela é a ciência para formar bibliotecários. Já a ciência da informação, ele forma um profissional que consegue trabalhar em qualquer instituição que tem informação, em qualquer repositório, em qualquer sistema que tenha a ver com processos de informação. Então, ele expande o leque. Inclusive, ele tem a ver ali um pouco mais com a tecnologia. E a diferença, né, entre a ciência da informação e a TI é justamente que a ciência da informação ela vai pensar em processos humanos, mas também em instrumentos de organização antes de se tornar uma ferramenta mesmo, uma tecnologia que vai ser aplicada. Então, a gente faz esse trabalho, poderia dizer até epistemológico, né? Antes de se tornar uma ferramenta efetiva. Passa a impressão de que é uma ferramenta essencial para grandes corporações que têm um volume de informações legada importante. Porque assim, todo esse sistema de informação que usou para desenvolver a internet, os seus sistemas de organização, ele vem muito ali dos sistemas hierárquicos que vêm de 5.000 anos atrás, de 1.000 anos atrás, mas que foi desenvolvido por bibliotecários, né? Sim. A catalogação, o catálogo, até os sistemas de taxonomia, tudo isso tem um fundo ali na organização de livros, de bibliotecas muito antigas. Então, é como se a gente tivesse feito ali a parte basilar e aí depois foi se tornando a parte aplicada. Legal. Bruna, vou fechar esse bloco da sua apresentação e vou entrar, então, no bloco então, das suas sugestões de leitura. Tem alguma coisa que você queira acrescentar nesse primeiro bloco, antes que a gente mude para o segundo bloco? Não, acho que não. Tá bom. Então, gente, a Bruna trouxe, deixa eu pegar aqui a minha referência, a Bruna trouxe 4 obras aqui para sugerir a leitura para vocês. As 2 primeiras que nós vamos conversar, me parece, me corrija se eu estiver errado, Bruna, as 2 primeiras me parecem ter um forte enfoque social com algumas questões que, apesar de uma das obras já ter mais de 100 anos, continua trazendo questões bastante atuais. E as 2 últimas, né, apesar da última ser mesmo um conto bem pequenininho, são temas muito caros para o pessoal que curte ficção científica. Então, vamos começar com esse primeiro. A primeira sugestão da Bruna é um livro que se chama Quem Teme a Morte. E a autora é uma autora africana, Nnedi Okorafor. Falei certo, Bruna? Isso, tá certo, Okorafor. Me apresenta, então, essa obra. Fala um pouquinho dela aí pra gente. Primeiro, eu queria dizer que eu escolhi uns livros buscando, assim, as leituras que eu tenho feito ao longo dos anos e também um pouco da temática que eu utilizei nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que eu pesquisei sobre os fandoms, mas também com um pouco de viés progressista, né? Feminista. São obras bem cabeça, isso, né, Bruna? Por isso bastante antenadas. Por isso que você vai perceber que tem esse recorte. Mas então, esse primeiro aqui, eu já tenho alguns anos. E me interessou porque eu estava buscando ler autoras de outros países, né? Não só autoras dos Estados Unidos e da Europa, que é o que a gente mais lê. Então, eu queria ver essa diversidade. E me impressionou muito. Inclusive, eu estava participando de um clube de leitura no ano e eu coloquei ele como meu favorito, porque me impressionou demais, assim, a temática, porque não era uma coisa que eu conseguia conceber, né? Ele vai ser classificado como eu até anotei aqui, uma fantasia distópica afrofuturista. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o afrofuturismo, né? Que é imaginar o futuro, né? Dentro do recorte de ficção científica no continente africano, né? Poder imaginar outras possibilidades. Então, aqui se passa num mundo distópico, depois de uma hecatombe nuclear,
Então, o mundo é destruído. Era um mundo extremamente tecnológico e passa a ser um mundo muito precário, né, de sobrevivência. Só que as tradições tribais e de religião ali regional, elas permanecem, né? Então, a protagonista, a Onie, ela vai tentar sair dessa lógica, né, que ainda é uma reprodução de machismo, né, de subjugar a mulher e tudo mais. Então, ela Sim. vai tentar sair dessa lógica e conseguir e tentar salvar o povo dela que tem que está em guerra civil com outro povo, né, que é um povo mais poderoso que subjuga eles. Então, é muito interessante que ela junta um grupo de amigos e ela acaba descobrindo que ela tem poderes místicos e ela está nessa descoberta dos poderes e treinamento para desenvolver. Então, ela tem uma questão muito fantasiosa e respeitando também, né, a questão religiosa da tribo, mas também tem a questão tecnológica, porque eles vão desenvolvendo o dispositivo com os restos, com as sucatas que sobraram, para poder combater aí nessa guerra civil. E então, assim, a questão da mulher é muito presente, mas também é presente a questão da violência de gênero, né, usada em guerras civis, né, que é muito comum ainda hoje em dia. Sempre será, Bruna. Eu acho que sempre será. É um caos, assim. Então, a autora puxou muito, ela falou que até a autora fala, né, que a inspiração dela foi isso, de ver esses casos recorrentes, né, de violência contra a mulher em guerras civis, usado como arma. Então, ela consegue fazer uma história muito, muito sensível nisso, mas ela não perde esse foco de ficção científica, que também deixa o livro muito interessante. Ela tem algumas passagens que é meio adolescente, assim, relacionamento adolescente, porque a personagem, ela tá nesse desenvolvimento, nessa passagem de infância para a juventude. Então, tem algumas coisas assim, meio bobas, mas isso não ofusca a qualidade do restante do livro. Você sabe, eu fiz um paralelo, eu vi essa nota sua sobre essa parte meio fantástica, meio mágica que esse livro traz em alguns momentos. E não é incomum que a ficção científica traga isso, né? Talvez até um pouco em decorrência daquilo que o Carl Sagan, acho que foi o Carl Sagan ou foi o Clarke, que disse que a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. E outros autores já trazem um pouco essa coisa da mágica no mundo da ficção científica. O próprio universo Marvel, né? Tem, né, o Doutor Estranho e tudo mais. E aí, como é que você vê essa manifestação nesse livro aí? Como é que você vê, de forma geral, os autores de ficção científica trazerem essa coisa da mágica, do mundo esotérico, para dentro das histórias, como acontece um pouquinho nessa obra que você trouxe para a gente? Eu acho que ajuda a expandir em algumas coisas, mas no caso específico desse livro, eu acho que foi para fazer uma referência mesmo e não negar as origens ali do local, né? Essa questão é muito da religião animista, né? Tem vários elementos ali, e eu acho que isso é representativo. Mas eu acho que na ficção científica em geral, eu acho que é uma forma de não tentar, como é que fala? Não racionalizar tudo, né? Tipo assim, a gente tem a ciência, mas também tem as pessoas que creem, que têm sua fé e não pode negar tudo, né? Porque parece que fica excludente, mas eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo nada, mas eu acho que é uma forma de propor essa ideia que já é bem estabelecida, né? Que um não contraria o outro, né? Sim. Dependendo da pessoa, do que ela acredita, você vai fazer uma junção. Eu posso propor, e aí é opinião personalíssima, viu, Bruna? De que se a gente fica 100% com os pés no chão e vendo apenas aquilo que é realidade, que é comprovado pela ciência, tudo, eu acho que isso estressa a gente. Eu acho que ter uma válvula de escape assim, eu acho que sempre muito bom. Eu acho que essa coisa de Carl Sagan propôs que é aterrorizante a perspectiva de que estejamos sozinhos no universo. E é igualmente aterrorizante que não estejamos sozinhos no universo. Sim. Então, de repente, ter essa coisa de ter alguém maior aí prestando atenção no que a gente faz é bom, a gente se sente um pouco mais seguro.
Eu queria fazer só comentário aqui sobre... Porque o termo distopia, para mim e para muita gente, é bastante comum, né? Eu só queria esclarecer para quem estiver nos assistindo que utopia é um futuro em que tudo dá certo. Dá tudo certo, tudo é maravilhoso, é como se fosse quase um céu que nós conseguimos criar aqui na Terra. E distopia é quando tudo dá errado, né? Então, a gente tem visto várias obras de ficção científica abordando esse universo das distopias, que geralmente elas acabam enfatizando muito hoje em dia, né? Aquela coisa de um governo totalitário controlando todos os aspectos da vida da população. Então, com relação aqui, sobre essa obra, Bruna, você quer falar mais alguma coisa? Podemos passar para a próxima? Pode passar para a próxima. Tá bom. Então, isso, a Terra das Mulheres. Eu queria fazer um comentário, acabei fazendo, me perdoe, Valmir. O Valmir está fazendo o controle das imagens lá. Mas pode deixar essa imagem aí mesmo, Valmir, está tudo bem. Ainda sobre a obra anterior, a Bruna eu vou denunciar minha idade agora, gente. Bruna, você ouviu falar de um filme de 2004 que se chama Hotel Ruanda? Sim, já assisti. E assistiu, maravilha. Eu assisto muito filme. Gente, fica a recomendação, porque dá a impressão que a autora desse livro, desse primeiro livro de Quem Teme a Morte, dá a impressão que a autora se baseou nos fatos que ela provavelmente presenciou, ou pelo menos esteve muito perto, dos fatos que aconteceram e são retratados nesse filme de 2004, que se chama Hotel Ruanda. Quando num período de... Eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes da gente começar. É um evento em que, em 3 meses, 800 mil pessoas foram assassinadas. É um genocídio mesmo, acontecido em 1994. E acredito que, pelo menos, eu posso especular que a autora tenha se inspirado, pelo menos parcialmente, nos eventos que são retratados nesse filme Hotel Ruanda. Então fica a minha sugestão, embora não seja obra de ficção, mas são eventos reais que, acredito, serviram de fonte de inspiração para a autora do livro Quem Teme a Morte. Então, encerrando o livro Quem Teme a Morte por aqui, a não ser que a Bruna queira complementar mais alguma coisa? Não, eu concordo, é uma excelente indicação. Provavelmente ela usou não só esse, como outros conflitos étnicos, né, que tem, infelizmente, no continente africano inteiro. Mas esse aí realmente foi um dos maiores, né? E recente, né? Década de 90. Recentíssimo, né? Eu vi esse filme no cinema e eu estava recém-saído da minha universidade quando a coisa aconteceu, né? Então a coisa é história recente mesmo. Então, trocando aqui a obra aqui, agora nós trazemos aqui a Terra das Mulheres, né? E, por favor, Bruna, me faça os comentários seus aí sobre Terra das Mulheres. Sim, esse é um livro também que eu já li, já tem alguns anos, e eu lembro até que na época eu fiz alguns questionamentos, eu fiquei assim meio com o pé atrás com algumas passagens, mas de forma geral, se considerar que é um livro de 1915, ele é muito, assim, muito visionário. É um livro muito, assim, à frente do seu tempo, né? Aqui, basicamente, são 3 exploradores, né, que resolvem procurar um país, né, baseado em lendas, né, que só tem mulheres. Então, eles saem pelas selvas, dá a entender que é pela América do Sul. Não fala exatamente o país, mas é pela América do Sul. Ok. E aí eles saem procurando esse país, né, e eles já vão com uma noção, né, pré-concebida de que seria um caos, de que seria um lugar super precário, né, rudimentar, e, né, são 3 homens muito, né, daquele tempo, né, e tal, então já vão fazendo diversos comentários, assim, terríveis, e quando ele chega lá, eles se surpreendem, porque é um lugar extremamente organizado, desenvolvido, né, para a época, e, inclusive,
Obviamente que a autora faz algumas adequações de acordo, né, com o conhecimento da época, e ela traz até uma solução para a questão da reprodução, porque elas se reproduzem sem homens, não necessita de homens. E aí tem esse contraste, né? De que eles chegam achando que seriam salvadores e tal, e eles acabam aprendendo demais, né? E destruindo toda essa preconcepção que eles tinham, né? A vaidade masculina, né, Bruna? Sim, e fora que para a época, ela vai questionar não só os papéis de gênero, né? As mulheres que fazem tudo, elas constroem, elas têm força física mesmo. Sim. Então, ela não vai questionar só os papéis de gênero, mas também esse lugar que é colocado, né? A mulher é colocada nesse lugar de frágil, de pouco inteligente, né? Isso tudo considerando a época, apesar de hoje ainda, né, ressoar muito, muito disso. Mas... Sim. Ele é tido como uma utopia justamente por isso, porque é um mundo, né, é uma comunidade que se desenvolveu, né, e vive em perfeita harmonia e conseguiu superar barreiras até biológicas e assim, é um mundo idealizado. Então, ele é tido como uma utopia. Ele foi resgatado, né, pelo movimento feminista, apesar de haver algumas críticas, né, ele conseguiu ganhar uma notoriedade também pelo movimento feminista, né? Os clubes de leitura, né? Voltado para as mulheres. Então, é um livro que é muito interessante pensar também nessa questão. A autora, ela é estadunidense, né? Sim. E aí ela vai escrever sobre também com algumas preconcepções sobre a visão dessas pessoas em relação aos latino-americanos, né? Porque tá indo no meio da selva, explorar, mas os comentários que ela faz, as passagens do livro, assim, é sensacional. Pensar que o movimento feminista, a maioria dos países nem tinha, as mulheres nem tinham direito a voto, e ela tá fazendo comentários, assim, excelentes, para pensar uma outra realidade. Você acha que 111 anos depois de escrito, 111 na minha conta, né? É, isso mesmo. 111 anos depois de escrito, o que você acha? E você citou agora o movimento feminista, bastante atual, tudo. Você, na sua opinião, na sua visão, Bruna, você acha que a autora mais acertou do que errou, ou você põe algumas críticas ou aponta algumas diferenças entre as previsões da autora e a realidade que você reconhece hoje, Bruna? Eu acho que, como eu falei, para a época ela fez uns comentários que são muito válidos, assim, mas tem algumas provocações, né? Algumas provocações excelentes, mas ela tem algumas noções que são problemáticas. O próprio movimento feminista questiona isso, mas a gente tem que entender, né? Foi escrito numa certa época. E o mais importante, a própria autora ela não se coloca como feminista, né? Naquela época era uma coisa muito assim, para um grupinho de pessoas que dava a cara a tapa. Ela não se coloca como feminista, mas ele foi resgatado porque ele tem uns comentários muito pertinentes ao movimento. Claro, né? É uma questão, são questões humanas, né, Bruna? Sim, exatamente. Eu pedi ajuda para a inteligência artificial aqui, para me gerar algumas perguntas. Ele me gerou duas perguntas. Eu vou só ler as perguntas que a inteligência artificial propôs aqui. Então, abre aspas para a inteligência artificial. Apesar de ter sido escrito há mais de um século, Terra das Mulheres ainda dialoga muito com as discussões atuais sobre igualdade. É o que você estava apontando agora. Na sua visão como gestora cultural, o que essa utopia do século passado ainda tem a ensinar para o nosso planejamento de sociedade hoje? O que você acha? Eu acho que ele traz questões basilares, assim, ainda mais que a gente, como gestor cultural, nós mudamos padrões também, né, de comunicação, sim, de acesso à cultura, e a gente está num contexto de violência contra a mulher que está explodindo, né, e ainda tem pessoas que estão resgatando movimentos extremamente retrógrados para falar que a mulher tem que isso, tem que aquilo, e tem que se colocar no lugar, né, de subserviência. Então, nós, como gestores culturais, temos um papel extremamente importante de divulgar, começar, né? Eu faço assim, pelo menos no que eu posso fazer, tentar divulgar mais autoras mulheres, tentar divulgar essas questões, tentar comunicar de uma maneira mais simples
sobre essas questões para as pessoas, porque dependendo do contexto, a pessoa não vai ela conseguir ter o tino para entender o que o livro está propondo, mas você pode traduzir de outras formas, com outras linguagens. Então, assim, acho que é um papel extremamente fundamental para combater esse tipo de coisa e para combater também retrocessos, né? Porque o que a gente está vendo ainda hoje, alguns movimentos ganhando força que são coisas absurdas, né? Sim. O seu comentário puxa bastante para essa segunda pergunta que a inteligência artificial coloca. Então, provavelmente você vai complementar alguma coisa aqui. Como é a recepção dos leitores, se é que você tem esse tipo de feedback, né? Uhum. Quando descobrem que a ficção científica também é um espaço para debater feminismo e estruturas sociais, e não apenas naves espaciais e robôs. Então, infelizmente eu não tenho muito desse feedback. Aonde eu trabalho, especificamente, não tem tanta saída de ficção científica, né? São outros gêneros que fazem mais sucesso, mas numa percepção geral, assim, como pessoa que frequenta clubes de leitura feministas e outros tipos de clubes de leitura, eu acho que a percepção ainda tem um pouco de... Como é que fala? É como se tivesse em caixas ainda, né? A ficção científica é uma coisa mais assim, de pessoa nerd, do homem, não sei o quê, mas eu acho que tem um movimento ali que tenta resgatar, inclusive, deixar famoso outras autoras que não tiveram reconhecimento em certa época, mas agora, né, eles tentam resgatar e deixar mais conhecido. Eu acho que tem um movimento que busca diversidade, né, na literatura. E não só em um gênero ou em outro, mas acho que em todos os gêneros, né? Busca por representatividade, mas também dessas temáticas. Eu acho que a gente tem um movimento bem importante. A autora, por exemplo, do Quem Teme a Morte, esse livro não é tão famoso, mas ela tem duas trilogias que são bem mais famosas, pelo menos com os mais jovens, né? Que é o da Bruxa Cata e o Bint. O Bint eu acho que vai ser até adaptado. Olha. Então, eu acho que tem sim uma saída, né? Eu acho que a gente está tendo um pouco mais, mesmo que a passos lentos, a gente está tendo essa expansão, nessa mentalidade. O gênero ficção científica ele sofre de um mal, se eu puder falar dessa forma, eu acredito, na minha visão, de que assim trata-se de um faroeste ambientado no futuro. São filmes de ação com uma estética futurista, com foguetinhos e planetas. Então, o próprio Star Wars poderia ser filmado na Europa da Idade Média, né? Sem prejuízo nenhum para a história. Entretanto, ele é um gênero escolhido por autores que desejam questionar a sociedade, como nesses dois primeiros exemplos que você traz. Quanto questões importantes de coisas que estamos acertando e talvez algumas críticas, onde os autores veem que estamos errando, né? Mas é interessante porque, assim, os autores mais clássicos de ficção científica, eles trazem uns livros que são muito reflexivos, né? Eu lembro que eu li mais ou menos na mesma época O Fim da Infância e O Fim da Eternidade. Que ótimo. Aquele O Fim da Infância me impactou de um jeito. Não é legal aquilo? Não tem nenhuma explosão, não tem nenhuma coisa mirabolante, é um negócio assim contemplativo e assim, ele te impacta de um jeito assim gigantesco. E não tem nada disso, né? E aos poucos mais obras a gente está sugerindo, né, Bruna? Oi? E aos pouquinhos a gente está sugerindo mais obras. Isso, pessoal, né? Exatamente. E eu acho que até o próprio Star Trek, que, assim, ele tem as cenas de ações, mas, assim, não é o foco, não é o principal, né? Ele sempre acaba com alguma reflexão, conversa, então... Bom, dando continuidade, senão a gente não acaba, o Valmir puxa a minha orelha depois, né? Então, a gente está indo para o próximo aqui, a próxima sugestão, que é o Azul Estelar. E aqui nós começamos a sair um pouco dessa parte dos clubinhos feministas, machistas, tradicionalistas, progressistas. A gente deixa isso um pouco de lado e passamos, então, a discutir qual que é o nosso destino
enquanto humanos, né? E eu poderia propor, assim, do tipo, a seguinte especulação, vê se você concorda comigo, Bruna. Se eu for extremamente pessimista com relação ao futuro da humanidade, amanhã cai um meteoro aqui na Terra e acabamos. Estou sendo pessimista, né? Se eu for muito otimista, nós vamos conseguir ter uma mentalidade e habilidades de sobrevivência que nos permitirão testemunhar a morte gelada do universo, como a ciência acredita que vai acontecer hoje. Isso daqui dá algumas centenas de milhares de trilhões de anos a partir daqui. E a gente vai durar bastante. Muito mais do que o planeta Terra. O que vai acontecer quando a gente perder o planeta Terra? O que acontece com a gente? Eu acho que é isso aqui que... É essa linha aqui que esses contos aqui passam a questionar. O que você me diz desse azul estelar, Bruna? É isso mesmo que foi a impressão que eu tive? Está acertada ou eu estou perdendo alguma coisa? Também. Eu acho que ele é um quadrinho, né, de um autor que acho que é relativamente novo, né? O Cândido, ele não tem tantos quadrinhos publicados, eu acho. Sim. E é um autor brasileiro, né? E eu li ele porque ele veio no kit do CISEB, que é o Sistema Estadual, distribui para as bibliotecas. Então, acho interessante que tem essa variedade também. Né? Dá para encontrar nas bibliotecas de Campinas. Legal. Sim. E ele, basicamente, é o seguinte, né? A gente está num futuro, né? Que tem que fazer... Eles fazem exploração mineral no universo, né? Okay. E os indivíduos são geneticamente modificados para exercer uma certa função. Isso a gente já vê lá no Admirável Mundo Novo, né? Até um filme recente, acho que o Mike 17, eu acho que é esse também, que tem uma pegada nesse sentido. Eu não vi, mas tem sim, tem sim. Mas, então, e a pessoa, ela é gerada para seguir, fazer somente uma função. E no caso da protagonista... genético mesmo, Bruna? Isso. Olha. E aí, no caso da protagonista, é uma raça criada para isso, né? Ela é feita para mineração. Então, ela está lá fazendo o trabalho dela e ela acaba desenterrando, né, uma divindade egípcia. Olha. E aí, a partir disso, eles começam a fazer um tipo de questionamento, né, do que eles estão fazendo, né, as condições de trabalho. Então, assim, ele tem esse viés de questionar classes sociais, as condições de trabalho e também uma questão de raça, porque, querendo ou não, esse universo também está dividido em raças, né? Mesmo que sejam os azuis, né? No caso, os mineradores são os azuis. E mesmo que não esteja falando especificamente, né? Tipo, negros sendo escravizados por brancos, ele tem esse fundo também que dá para entender, né? Como uma metáfora para o que acontece hoje no planeta, né? No planeta Terra. Sim. Só que ele também pega essa questão mística, porque eles desenterram essa divindade, e aí começa a acontecer outras coisas, e é como se tivesse uma conexão ali, como é que fala? Uma conexão ancestral, né, com essa divindade, e eles começam a ter poder para poder lutar contra essa precariedade que eles vivem, e aí a história se desenrola. Mas ele tem a diferença é que ele tem essa pegada mais tradicional, que ele está ali, é uma viagem espacial, né? Eles estão ali com uma exploração espacial e tudo mais, mas ainda tem esse fundo de crítica social. Entendi. Ele não questiona exatamente essa questão que eu trouxe no começo, o destino da humanidade, mas ele usa mais como uma metáfora para criticar um pouco as relações de trabalho hoje existentes e praticadas. Sim. Entendi. Bacana. Sobre esse quadrinho aqui, você quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, acho que vale a pena ler, porque ele é muito curtinho, mas ele também coloca algumas questões assim que vale a pena pensar, e de um jeito interessante. Sempre. Até porque, como você citou o Star Trek, né?
eu vejo com muita relevância o papel da Uhura na ponte de comando tá, da primeira da série clássica, né? E eu acredito que o Roddenberry foi muito inteligente de colocar o Spock com orelhas pontudas para desviar a atenção, porque a tradição da Marinha é que mulher a bordo dá azar. E mulher na ponte, pelo amor de Deus, né? Onde já se viu. E ainda por cima uma mulher negra. Então põe um cara lá que parece um demônio, e fica todo mundo concentrado lá com o demônio, e deixa a minha Uhura quietinha. Não, Star Trek ele foi revolucionário, né? Pensar em Star Trek, inclusive o que me levou a assistir o Star Trek, né? Eu comecei pela série clássica mesmo. Sim. E o que me levou foi eu estava estudando sobre cultura geek e tudo mais. Todos os autores citam que esse começo dessa pegada para o mainstream, né? Para a TV, o Star Trek foi o que revolucionou e começou também essa questão dos próprios fãs se movimentarem, né, para poder exigir essa diversidade e essa representatividade, né? Só não foi cancelado antes pelo movimento dos fãs. É muito importante ressaltar a importantíssima atuação de Lucille Ball, né, que fazia aquele programa humorístico, né, Love Lucy, e ela que bancou, né, Jornada das Estrelas, né, ela que viabilizou a produção, né? De novo, a importantíssima, determinante participação feminina no mundo da ficção científica, né? De novo, né? Vamos bola para frente, Bruna, mais uma? Vamos para a última. Então, a última aqui, que você traz como um bônus, né? Você pediu para comentar, trazer 3 indicações já comentadas. Mas tem um bônus aqui que chama Robôs no Mundo, Ergam-se, né? Esse é um conto pequeniníssimo, acho que tem 25 páginas. Eu trouxe mesmo como um bônus para poder resgatar essa questão histórica das mulheres na ficção científica, né? Lá no começo das convenções de fãs, dos fãs escrevendo pequenos contos em zines, né? Então, isso aí vem dessa tradição. Basicamente, o conto passa também no futuro tecnológico, em que os robôs fazem todo o trabalho. Um robô resolve se rebelar, né, começar a questionar porque ele tem que fazer tudo, e a humanidade meio que humilha também os robôs. Não era para eles entenderem, mas eles acabam criando consciência, né? E aí esse robô vai liderar uma rebelião ali, eles vão se organizar e demonstrar que se eles não quiserem, os humanos não conseguem fazer nada. Né? E aí se desenrola. Ele tem um tom um pouco cômico, assim, não é nada muito pesado, mas ele também fala dessas questões, né, de relações de trabalho, num momento também importante ali da história e tal, mas eu trago tanto por isso, né, por esse comentário social, né, da questão do trabalho, mas também para resgatar essa historicidade, né, em torno da ficção científica. Inclusive, nesse conto, é a primeira vez que aparece a palavra droid para se referir a um robô. Depois eles desenvolveram o Android, e acho que é até patenteado pelo Jorge Lucas, mas a primeira vez que aparece esse termo é nesse conto aí. Quando é que ele foi escrito, Bruna, esse aqui? É na década de 50, 1950, eu não lembro o ano específico. Então, Android vem desse aqui? Sim. Ah, tá bom. Então, pelo que eu entendi, o foco do autor ou da autora, perdão. Da autora, perdão, gente. É muito mais uma discussão sobre relações de trabalho do que sobre definição do que é consciência. Sim, é muito focado nessa questão dos trabalhadores. Porque a grande discussão sobre inteligência artificial, acredito que seja o que é consciência e o que a gente deve fazer uma vez que a pessoa ou o ente seja considerado consciente. Ele ganha uma espécie de equiparação ao ser humano, ou a gente vai tratá-lo simplesmente como um escravo mesmo, como é a nossa tradição humana.
Sim, tem essas questões nos livros, mas eu acho que é uma coisa mais sutil. Eu acho que o Tá. principal foco é essa questão das relações de trabalho, mas ele traz alguns comentários sobre isso. O que me preocupa com relação às inteligências artificiais hoje, né, que no nosso mundo físico de relações de trabalho, sob o ponto de vista tanto do empregador quanto do empregado, todos nós prestamos culto ao Deus Dinheiro, né? Porque o Deus Dinheiro é o nosso trabalho sagrado, sagradíssimo, é a manifestação física do nosso trabalho. Uma vez efetuado o trabalho, existe esse acordo que eu vou receber dinheiros em troca desse trabalho, né? E se eu não receber, isso está errado. Está errado. Já da parte da inteligência artificial, não tem dinheiro, mas tem os likes. E aí, isso está causando alguns problemas, eu acho, já hoje, porque a inteligência artificial entende, no meu entender, e eu posso estar errado, por favor, gente, quem quiser, escreva nos comentários aqui embaixo, se vocês concordam ou discordam, né? Mas eu tenho a impressão que o objetivo da inteligência artificial objetivo zero, é responder em busca do joinha. Não importa se a resposta está errada ou não, ele tem que responder, porque ele precisa do joinha e ele precisa ser simpático com você. Nossa, que pergunta inteligente. Nossa, como você é bacana. Repara. Né? Acho que é para até, como é que fala? Tentar suprir uma carência, né, que as pessoas hoje em dia estão muito afastadas umas das outras, né, muito antissociais, e eu acho que ele vem também nesse sentido, né? Nosso passado recente, 2020, ficou todo mundo trancado em casa. Isso aí tem consequência. Isso aí tem consequência. Com certeza, mas essa questão da inteligência artificial é até de se pensar, porque ela está minando a criatividade, né? Você vê que hoje em dia qualquer propaganda, panfleto, de qualquer coisa, é tudo igual, tudo igual. Bem colocado, bem colocado. A responsabilidade é nossa, não é da inteligência artificial. A gente que precisa tomar cuidado. De novo, falando sobre inteligência artificial, ela fez duas perguntinhas aqui. A primeira é assim, abre aspas para a inteligência artificial aqui, ó. Esse conto traz uma visão muito bem-humorada e irônica sobre a inteligência artificial e a automação, que são temas centrais no nosso dia a dia atual. Como a literatura de ficção científica nos ajuda a digerir e debater esses avanços tecnológicos sem cair no pânico generalizado. Meu Deus, vou perder meu emprego. E aí? Eu acho que a ficção científica ela prevê muitos futuros desastrosos, né? Ele tende mais para o desastre do que para a utopia. Sim. Mas eu acho que é uma forma para a gente pensar e adiantar algumas coisas, né? Porque tudo bem que pode não ter um colapso geral e acabou tudo, né? Mas a gente consegue ver a sutileza nas pessoas perdendo a capacidade de pensar, de raciocinar, de produzir. E isso aí pode ser uma mudança lenta, mas catastrófica no futuro, né? O Palmeiras trouxe aquela figura lá dos robôs vão dominar o mundo, né? Está absolutamente correto. Porque, assim, se a gente perde a capacidade de raciocinar, de conseguir lidar com essas coisas, parece que daqui a pouco vamos ser superados mesmo, né? Assim, isso porque é uma coisa programada, mas as pessoas não conseguem ter atenção mais de 30 segundos hoje, né? Então, isso é uma coisa muito crítica, né? O futuro é de se pensar. Bom, ainda a gente poderia entrar um pouco numa discussão sobre dar uns pitacos no sistema educacional, né? E não quero entrar nisso porque realmente eu sou totalmente fora dessa área aí, né? Então, com isso, eu acho que a gente encerra, Bruna. Bruna, você tem considerações finais sobre as suas indicações? Eu queria fazer um destaque sobre esse conto que eu esqueci de comentar, né? Que ele é um conto que foi escrito para zine mesmo, né? Para ficção de fã, ele não foi formalmente publicado. E, inclusive, a tradução e o PDF que está em circulação é feito por fãs, né, aqui no Brasil. Então, o PDF está disponível, quem quiser ler é uma leitura super rápida. Eu tenho ele aqui no Kindle, né? Dá para baixar e colocar no Kindle, tranquilo. E é legal isso, né, destacar
essa movimentação dos fãs para poder resgatar essas coisas e manter viva, né, a própria comunidade. Tá bem. Então tá bom. Com relação a considerações finais, eu queria perguntar para você. Você é otimista com relação ao desenvolvimento e à evolução da nossa sociedade como um todo no planeta? Como é que você enxerga essas coisas? Até tendo como base um pouco de todas essas leituras que você indicou e como nós temos visto na ficção científica ou em outros gêneros. Como é que você enxerga isso? Eu tô com o despertador aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Tô tomando antibiótico, eu coloquei despertador, desculpa. Imagine, o Valmir vai cortar isso aí daqui a pouco. Tá bom. Então, eu vou de novo, assim, só para refrescar. Como é que você vê a evolução da humanidade, até um pouco tendo como base essas obras que você escolheu, o gênero de ficção científica, ou outros gêneros literários, como é que você vê a evolução de nós, seres humanos, a partir daqui num futuro próximo ou mais distante? Você está otimista ou está pessimista, Bruna? Então, eu acho que eu tenho uma posição meio polêmica, porque eu vejo muito avanço, mas eu vejo avanço em nichos específicos, em grupos reduzidos. Uhum. Acho que em algumas coisas a gente conseguiu avançar muito, mas é como se tivesse sempre uma sombra ali querendo recuar, né? Tá. Eu não, como eu falei, eu não tenho nenhuma religião, não sigo nada, então eu não acredito em nenhum grande milagre, né? O que a gente vê hoje é que parece que a gente está retrocedendo em algumas coisas que não deveriam, assim, nem tá sendo discutidas. Então, assim, eu não sou uma pessoa otimista, não sou mesmo, de forma nenhuma. Não sou uma pessoa otimista. Eu acho que as pessoas estão se deixando muito levar, assim, ficando meio automatizadas mesmo, sabe, com as relações humanas e na capacidade de dialogar e tudo mais. Eu acho que isso é a base para qualquer tipo de evolução. Então, assim, não sou otimista, mas eu vejo que em pequenos grupos a gente consegue ter avanço, as pessoas se organizando, né? Algumas organizações sociais que conseguem se ajudar ali mesmo, né? Tornar alguns locais seguros, mas de forma geral eu não consigo deslumbrar um futuro muito brilhante, não. Eu poderia fazer uma provocação aqui, Bruna, e, por favor, não me entenda mal, não quero emparedar você de forma nenhuma, não é isso. Mas, assim, o que você acha da proposta de... Quais seriam os valores que você defenderia para que, a partir desses valores como base, pudesse ajudar a humanidade a evoluir para um futuro melhor? Você consegue pensar nisso? Eu sei que eu estou te colocando contra a parede aqui, desculpe. Mas eu acho que algumas coisas é questão de humanidade, né? De dignidade humana. Eu acho que são coisas muito básicas, né? De questão de acesso à dignidade, a condições de vida. Isso aí são basilares para qualquer ser humano. Valores individuais, Bruna. Então a gente não consegue ver isso sendo garantido, sabe? Sim. E questão de respeito, do diálogo, de garantir que as pessoas tenham direitos básicos. E eu acho que sem isso, né, sem uma igualdade tanto de justiça e de oportunidades, a gente não consegue evoluir, né? Pode ter algumas pessoas se movimentando assim, mas enquanto o de cima ali fazer o que quer e nada acontecer, não tem muito como mudar, né? Aí você jogou de volta para mim, Bruna. E se a gente fosse começar a continuar nesse papo, a gente poderia gastar uma semana falando sobre isso com facilidade. Mas eu acho que a questão é essa, assim, é buscar as coisas... porque a gente organiza assim, porque tem movimento isso, movimento aquilo, e parece que a gente está militando uma coisa, mas na verdade a gente está pedindo algumas coisas muito básicas, sabe? Para a dignidade humana mesmo. Só que aí acaba levando alguns rótulos e algumas coisas que destoam acabam pegando como exemplo, porque é isso, mas não é. A maioria das pessoas querem viver em paz, querem viver bem, né? Maravilha. Bruna, considerações finais?
Acho que foi isso mesmo, assim, eu queria agradecer o convite para, né? Eu não sou muito de falar, não me saio muito bem, né? Falando, acho que eu escrevo melhor do que eu falo, mas poder compartilhar a leitura, acho que é sempre uma excelente oportunidade, assim. Bruna, você fala bem, pô. Já estamos aqui há 49 minutos aqui conversando, uma conversa ótima, deliciosa. Muito Agradeço obrigada. muito a sua atenção, o seu tempo que você dedicou para a nossa conversa. Agradeço muito. Gente, batemos um papo aqui então com Bruna, né? E que trouxe algumas indicações de leitura para vocês, algumas delas disponíveis nas bibliotecas aqui de Campinas. Então, fiquem à vontade para procurar as obras indicadas aí nas bibliotecas, e algumas têm disponíveis na própria internet. E a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela atenção dispensada. Tenham um excelente evento e a gente volta a se ver no próximo evento, se Deus quiser. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom evento para todos vocês. Tchau, tchau.